Eu quero já começar perguntando pro pastor, porque eu coloquei aqui que o pastor trabalha com libertação pelo menos há 25 anos. Eu queria perguntar assim, pastor, o mundo espiritual, o chamado para trabalhar com o espiritual, com a libertação, ele começou muito cedo na sua vida, na sua caminhada com Jesus? Ou foi algo que você foi despertando ao longo do tempo, conforme foi andando? Como que começou isso? Bom, eu comecei muito cedo, desde tenra idade. Nasci no berço cristão, meu pai, minha mãe, crentes em Cristo Jesus. Minha mãe já partiu para a eternidade e o meu pai sempre nos instruiu na palavra, aí nos anos 80, e a gente foi crescendo sempre no ambiente cristão. E é algo que eu repito e falo muito com muita gente, e você que me acompanha também, algo muito importante que meu pai fez no início. Meu pai, sempre na nossa casa, tínhamos um quarto só para a oração e meditação da palavra de Deus. Eu penso que isso fez todo sentido hoje para a nossa vida. E aquele quarto, sempre que tivesse alguém doente em casa, um irmão está doente, precisa ir para o hospital, precisa ir para a clínica, não podia ir para a clínica sem antes ter passado naquele quarto. Naquele quarto, só tinha cadeira e mesa, que nem o quarto do profeta, né? Só tem cadeiras e mesa e tem tapetes ali para você dobrar os joelhos e orar. E então, toda vez que alguém estivesse doente, tinha que passar necessariamente passar naquele quarto de oração, que nós tínhamos um respeito por aquele quarto. Nós sabíamos que estava lá a presença de Deus. Porque meu pai sempre, pastor Pinto, né, sempre nos incentivou a passarmos ali em oração. E a gente começou, você passa no quarto, só o facto de você tu passares perto daquele quarto, você sentia uma atração espiritual para ir orar. Por mais que você não quisesse orar até, só o facto de estar aí ao altar, você já quer ir sacrificar. Então, nós entrávamos sempre para aquele quarto. Tínhamos muitos homens de Deus em Angola que passaram por aquele quarto, são muito conhecidos. Pastor Jorge Batista, um homem que Deus tem usado muito na minha nação. Pastor Félix, Alfredo Félix, meu irmão mais velho. E passaram tantos outros. O profeta João Henrique, que já partiu para a eternidade. Passamos naquele quarto de oração. E aí fomos desenvolvendo o hábito da oração e da meditação das Escrituras. E essa é a fase que mais homens de Deus, e eu sem medo de errar, os bons homens de Deus que surgiram em Angola, passaram naquele quarto de oração. E meu pai era muito grato e certa vez, meu irmão doente, nós já tínhamos que passar no quarto, vamos orar. Por mais que tivesse grave, Deus, em nome de Jesus, colocamos a nossa saída daqui para o hospital nas tuas mãos e abençoamos. E saíamos dali e muitas das vezes nem precisava chegar ao hospital e você já estava curado. Entendeu? E então fomos crescendo. Meu pai começou desde cedo a pastorear a igreja, a Centro de Noé, né? Nas vestes da Assembleia de Deus Pentecostal em Angola, e começou a liderar aquela igreja muito cedo e tinha um caso muito inusitado. Meu pai, ele sempre que fosse para a igreja de noite, ele levava aqui chamam também ficha, né, do fusível, do quadro da energia. Sim, fusível. Ele levava o fusível, tá? Desligava a corrente para todo mundo ir para a igreja. Meu Deus! Que legal. Aí desligava a corrente. Aí você não tinha como ficar em casa, não tem corrente elétrica. E meu pai fez isso várias vezes. E eu, graças a Deus, eu estou livre, porque eu não faço isso por eu. E então eu ia para a igreja, porque era uma questão, ou vai. Ficar em casa não fazia sentido. E a gente estava logo à igreja o tempo todo. E fomos crescendo com essa educação assim, quarto de oração, sem energia, dia do culto, pá. E graças a Deus, aí em 1998, começamos aí, foi a primeira igreja a nível, sem medo de errar, a nível da Angola e em Luanda, capital, começamos a estabelecer o Ministério de Libertação. Porque hoje eu entendo a necessidade de cada igreja, não sei o contexto brasileiro, mas eu penso que o mundo espiritual é espiritual no Brasil, é espiritual em Angola, é espiritual em qualquer outra parte.
E então nós começamos com o trabalho de libertação. Eu mesmo comecei o trabalho de libertação. Meu pai era o pastor, meu pai orientava o trabalho. E tínhamos muitas pessoas carregadas do mundo espiritual e que vinham para todo mundo a nível de Luanda começou a ouvir do trabalho espiritual que estava sendo desenvolvido aí numa igreja humilde, pequena, humilde, e estava lá um trabalho, sabe, libertando muitas pessoas. Nesse período, a Angola vivia a guerra civil, que durou perto de 40 anos de guerra civil. Então era um momento muito devastador, que as pessoas não produziam, e os campos não davam, havia mina por toda parte, e as pessoas acabavam indo buscar o socorro agora em Deus, né? Foi um mal necessário, né? Porque as pessoas acabaram indo para a igreja por conta da situação do caos que estava instalado em Angola, e aí nós estávamos começando o trabalho de libertação sem muito conceito, sem muito entendimento, mas era só as escrituras. Só líamos a Bíblia e falávamos tal do jeito que a gente leu. Deus libertou Israel do Egito e você vai ser liberto. E amém. Nós criamos nisso assim, ao pé da letra, que seremos libertos. E começamos a fazer. Eram todos os sábados. No início começamos aos domingos, mas como enchia muito, depois tinha um culto. Depois tem um culto das 10 horas da manhã, porque os cultos lá são no período da manhã. Então, por causa da corrente elétrica, que não... Então, de manhã cedo era o culto de libertação. Depois do culto de libertação, as pessoas já estão libertas ali. Começava o culto público, mais formal, com aquela liturgia toda. E então, aí começou a fluir. Chegou uma altura que, de tanta demanda, tanta enchente, de muita gente que vinha de outras igrejas para a nossa, já não cabeu, já não dava mais continuarmos o culto aí no domingo. Então, separamos para o sábado. E dava mais tempo, as pessoas começaram a vir ao sábado. E tem muita coisa que nesse podcast você vai se surpreender com as verdades, com tudo aquilo que a gente viveu. Sobre esse tempo. Que maravilha. Eu quero chamar a tua atenção já no começo do podcast para algo que me marcou aqui e que eu já venho falando para você assim, ó. A nossa geração, com o aumento da internet, da propagação, de ser muito rápido de aparecer, existem muitas pessoas que têm um chamado de Deus, seja na música, seja para a palavra, e tem essa gana para se comunicar com as pessoas. Mas eu quero deixar só um adendo aqui no que o pastor falou. O lugar mais importante da sua vida se chama o lugar secreto. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, já está errado. O lugar mais importante da sua vida é o seu secreto com Deus. Não é na frente da internet, na frente de um celular, com o microfone na mão. Olha, eu me arrepio. Se você não tem um lugar onde você é conhecido em oração e em Deus, procure esse lugar hoje. Faça dele o seu quarto, faça sala, faça algum lugar da tua casa, o seu lugar secreto. Antes de Deus te revelar para o mundo, você precisa ser conhecido no secreto com Deus. Senão não vai funcionar nada. Né? Eu já tô sentindo Deus aqui, meu filho. De segunda antemão, tira o fusível. Tira o fusível. Tira o fusível, meu amigo. Tira o fusível. Você vai arrumar tempo para Deus, tempo para a oração. Que fantástico. Então, assim, pastor, a sua conexão com o espiritual, como o pastor falou, sempre foi muito cedo. Antes da gente começar a falar sobre essas experiências e tantas coisas que estão anotadas aqui, experiências pessoais do pastor, eu queria te perguntar algo assim, ó. Por que o pastor entende que hoje existe uma dificuldade? Eu não vou nem colocar só na geografia aqui brasileira. A igreja em geral, por que existe uma dificuldade dela entender a importância, a profundidade do espiritual e naturalizar um Deus que é tão sobrenatural, enquanto lá fora o maligno tem escancarado o espiritual para todo lado e a igreja parece que muitas vezes está dormindo no natural? Por que a igreja ainda não despertou para isso? Paulo fala aos Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento para que não se resplandeça a glória de Deus, a luz. Eu penso que... eu amo o Brasil. O Brasil é uma nação muito abençoada. Mas, de certo modo, que também, do outro lado, o diabo está cegando o entendimento. As pessoas têm hoje, pastores que estão com dificuldades de compreender o mundo espiritual, tudo por causa da retaliação, da represária
de serem atacados por conta dos demônios que vão ser expulsos, e eles colocam na mente que quando forem expulsos os demônios, eles vão vir para minha família, para meus filhos, para minha geração. Por que ele pensa assim? Qual é a dificuldade? Onde é que está o problema? É onde que você para pensar qual é a vida espiritual que essa pessoa está levando? Qual é o receio? Então, eu entendo, meu entendimento, Jesus ensinou-nos que sempre que Jesus descesse para fazer milagres, cura, ele libertava as pessoas. E a Bíblia diz que depois ele se retirava para um lugar secreto para oração. O que está faltando aqui, meus amigos do ministério pastoral, há toda uma necessidade do teu secreto, já falamos aqui do secreto, que quando você... A vida espiritual é como um automóvel, o seu carro, a sua motorizada. Tu vais guiando, se fala aqui no Brasil, vais guiando o carro porque tem combustível. Mas tem aí no quadro de instrumentos do carro, tem aí onde marca o nível do combustível. E chega uma altura que quando ela está baixando, ela vai acender o piloto vermelho ali, qualquer coisa, para chamar a tua atenção que você está baixando o nível. Atenção, se você continuar daqui a 20 quilômetros, você não chega, porque você só tem agora 4 quilômetros. Sabe o que acontece? Você procura uma bomba de combustíveis, você vai procurar o posto mais próximo que tiver, se você quer continuar a caminhada, quer continuar a corrida, já tem que parar e abastecer. Isso faz todo sentido para o mundo espiritual. Na verdade, o mundo físico é uma cópia do que é o mundo espiritual e as pessoas não se dão conta disso. Se cada homem de Deus e mulher de Deus perceber que os meus níveis de entrega na presença de Deus estão baixando, é preciso controlar, porque muita gente está no automático apenas, está no automático, Deus vai fazer e Deus vai fazer. Não, mas Deus conta muito contigo. Quando Deus chama Moisés para a libertação do povo de Israel, Deus diz para Moisés: tira as sandálias dos pés. Quero falar contigo. Moisés, mas o que tem a ver minhas sandálias? Ele recua e tira as sandálias. Depois aí Deus disse: agora eu posso falar contigo. Eu sou Deus, teu pai, Deus, e Deus se dá a conhecer quem ele é. Eu preciso de alguém, de um cara, e o cara é você. Você vai ter que sair daqui, levanta aqui, você vai libertar o meu povo. Eu quero alguém assim como você. Moisés apresentou as desculpas que nós conhecemos, mas Deus não caiu na conversa. Eu quero você, vai. E Moisés se levanta e vai. Está lembrado que Deus fez muito mais em Moisés quando ele se separou para um lugar, para carregar, para colocar o combustível. Jesus não começou seu ministério sem antes subir para o monte para carregar e abastecer. Mas por que tem muito pastor fazendo a obra sem abastecimento? Por que vamos dizer que não posso expulsar demônio, porque não posso avançar com isso? Simples, a resposta está justamente ali. É preciso abastecer para seguir viagem com Deus. E isso tem a ver com a oração, com o jejum, com a vigília, com consagração. Você precisa... Por isso que o mundo espiritual é tão real quanto é o mundo físico. E eu vou mais longe porque a Bíblia fala, João capítulo 3, olha o versículo, aí Jesus está a falar com Nicodemos. E Nicodemos vem com aquelas pompas e circunstâncias. Jesus, bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Jesus disse, necessário você nascer de novo. Nascer de novo. Eu, sendo velho, porventura voltarei a entrar no ventre de minha mãe. Jesus maneou a cabeça e disse, não, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus sabia, você já é velho, você já é moço. Agora, você precisa nascer do Espírito. Quer dizer que aqui dois nascimentos, há duas naturezas operando em uma pessoa. E você precisa se posicionar, porque a natureza que mais você vai alimentar é que vai governar sua vida. Se você se alimentar muito da comida, da carne, do peixe, do ovo, do arroz, tá alimentar o quê? Tá alimentar a sua natureza carnal. Só que tem a outra natureza em nós, que é o espiritual. A natureza espiritual se alimenta de coisas espirituais, alimento espiritual. Que a oração é a meditação das Escrituras, o louvor a Deus, isso alimenta o teu espírito. Por isso que Jesus disse, é necessário.
é necessário. Quer dizer que o novo nascimento é uma necessidade, passa a ser uma grande necessidade. E aquele a quem mais você alimenta se torna você. Entendeu? Então, essa é a questão por que muitas pessoas não se aprofundam no espiritual, simplesmente... E a represária existe? Existe. Existe represária no mundo espiritual. O diabo não está de brincadeira com nenhum ministério, com nenhum pastor. Não está brincando de ser diabo. O diabo é diabo mesmo, de A a Z. Ele não brinca quando está atacando, não brinca de atacar. Então, se você se propõe ser um homem de Deus, você assumiu uma luta. Você tem que saber que você não pode ser normal. Você não vai levar mais a tua vida como você era lá no passado antes de aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus é renunciar a si mesmo. É tomar a sua cruz e começar a caminhar. Vai ter dificuldade? Vai. Mas temos aí. Jesus disse o quê? Ele veio. Ele está conosco. Então, sempre que você precisar, vai, carrega, liga a ficha. E tá aí o telefone. O telefone vai perdendo a bateria, Você, o que você faz? Já procura uma fonte de alimentação para voltar o quê? A carregar. Se todos os homens de Deus fizerem isso, nós vamos ter um Brasil abençoado, uma Angola abençoada, um mundo melhor para a Igreja de Cristo na Terra. Precisa desenhar, Yuri? Não, cara, essa explicação foi demais. Você entendeu? Só pra gente não sair desse assunto, a última perguntinha dentro desse assunto de retaliação. Até eu tava comentando com o pastor, tem muita gente que assiste o Necessários e eu não acredito em retaliação. O povo fala, não, isso aí não existe. Não, Jesus já levou sobre ele. Não. Vai nessa, que não tem. Eu queria te perguntar ainda dentro desse assunto de retaliação, assim, ó. Mas e se o pastor é um homem que se posiciona, um homem que se posiciona dentro da caminhada espiritual, mas a sua família não se posiciona, os seus filhos, a sua mulher, a retaliação vai chegar lá por causa do que o pastor está fazendo? Ou não, eu cubro todo mundo aqui e é um pacote. Eu não vou tapar aqui o sol com a peneira. Pode afetar sua família, sim. Pode afetar sua família, porque, primeiro, a salvação é individual. E nós temos que educar nossa casa. Porque quando Deus chama Josué e põe aquela proposta, e Israel não queria servir a Deus, Josué disse, peraí, se vos parece mal servir ao Senhor, tudo bem, mas eu e a minha casa. Só que o problema é que está onde? É que muitos só estão no eu, não estão falando da minha casa. É preciso agregar você e sua casa servindo ao Senhor. Entendeu? Ensinar seus filhos desde cedo a servir ao Senhor. Tal como fez o meu pai há muitos anos atrás. E hoje nós somos resultados das instruções que nós recebemos. Antes nós tínhamos pavor, lutávamos porque o pai nos ensinou. Não, você tem que... Nós tínhamos medo no início, mas depois que nós abrimos os olhos espirituais, nós começamos a lutar com as nossas próprias forças, nosso próprio entendimento, porque nós nos submetemos agora ao senhorio de Cristo. Agora, vamos olhar. É uma possibilidade. Existe o fato de que eu tenho um intercessor na minha família que ora. Tá bom. É como que, não sei, aqui quase que as pessoas não acarretam água na cabeça, talvez aí mais lá no interior, né? Uhum. Mas Angola é muito comum quando está com falta d'água, né? Você repara que você vai para a fonte da água, no chafariz ou numa fonte da água, abre a torneira e enche o recipiente. Aí você pede ajuda para alguém. Me ajuda a colocar a banheira sobre a minha cabeça, por favor, que eu quero... E a pessoa chega e segura sozinho para colocar na sua cabeça. Não existe isso. É preciso que eu que preciso de ajuda seguro e a pessoa que me ajuda também segura. E juntos vamos colocar. Então, essa história de que meu pai é pastor, eu sou filho de pastor, eu sou filho de evangelista, eu sou filho... Minha mãe é bispo, é apóstola, seja o que for consagrado... Essa questão, ela está fazendo a sua parte desse processo. Agora, você que faz parte só porque teu pai é padre, pastor, é o que seja o que for, meu conselho é, a salvação, ela já conseguiu. Você tem que fazer a sua parte nesse processo. E não tem essa história, meu pai é pastor e os demônios não vão atacar em mim. Vão atacar sim. Vão atacar sim, ok? Eu tenho muita prova disso e eu vou contar em vários testemunhos hoje aqui. Ô, William. Eu lembro quando eu completei 12 anos. Completei 12 anos. 12 anos, segunda semana. Meu pai falou, e aí, tá gostando?
você pediu um presente de um telefone, eu comprei pra você um celular, eu comprei pra ti, mas eu tenho um outro presente pra te dar. Eu fiquei, outro presente? Aí a minha mãe falou, se prepara, pega uma roupa desportiva, fala, uma roupa que você não usa muito, que você vai pra um lugar. E aí o meu pai tá aqui do meu lado, a gente subiu um monte. Levei ele pro monte. Cara... 12 anos. 12 anos. Eu já falava em língua, porque eu recebi o batismo do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E daí, irmão, só pra subir o monte, quanto tempo fazia? Mas uns 25 minutos, meia hora. 25 minutos, meia Só hora. subindo. Só pra chegar no monte e pra chegar no lugar que o meu pai orava, mais uns 20 minutos por aí. Porque ainda temos que andar no meio da mata, procurar lugar... que era um lugar bem fechado mesmo que a gente foi. Chegamos lá, eu olhei pro meu pai falou, eu oro assim. Meu pai não falou, não, você vai orar agora assim, não. Meu pai chegou e eu olhei pro meu pai assim, no monte. Ele começou a orar, Senhor, te damos graça por esse momento. E ele começou a falar em línguas. Aí eu comecei a olhar pro meu pai e falei, pai... Nem falei nada, eu fiquei pensando, será que eu falo em línguas também? Será que eu oro? Será que eu dobro o joelho? Meu pai fazendo caminhadas espirituais, caminhando. Daqui a pouco eu comecei... E eu aqui orando. Daqui a pouco a intensidade aumentou. Aí eu comecei a orar com meu pai segurou na minha mão. Começamos a expulsar. Meu pai falou, agora vamos fazer uma oração de guerra. Falei, vamos orar. E foi assim. Eu creio que meu pai é meu maior exemplo de cristão. Assim. Aí, ó. Que coisa demais. linda, cara. Demais, que coisa demais. maravilhosa, cara. Cara, que legal. Aqui no Brasil a gente fala orar pelo menos aqui no Paraná, orar no monte, nem é um monte. Você só vai no meio do mar, não tem subida. Aqui em Foz acho que nem tem, cara. Não tem, Eu né? procurei todo lugar, nem montanha tem. Não, aqui em Foz Eu não já, tem. eu Se já fosse- comecei a procurar algum monte por aqui. Se fosse pro interior ali, já ia ter. Pitanga já ia ter. Pitanga, Guarapuava. Pastor, a gente já ouviu várias histórias aqui sobre... Nem tá anotado aqui já vai fluir na conversa. A gente já ouviu várias histórias aqui sobre vigílias na mata e a maioria das pessoas que vai orar em propósito no monte, né, eles costumam ter a visão meio que aberta parece que o sobrenatural lá no meio da mata é maior do que fora da mata. E geralmente guerras espirituais, visões de espíritos malignos e guerra é muito comum no meio da mata. Isso acontece lá em Angola também? O pastor tem alguma experiência de que entrou na mata e viu algo e teve que guerrear com algo lá ou não? Não, isso que à medida que você vai se aprofundando em Deus, eu penso que existem estágios, existem níveis e quem nos acompanha, quem me acompanha, pode até tirar sua conclusão, porque a pessoa vai passar... A quem tá acompanhando para tirar o outro lado da coisa, para, sabe, aquela história. Eu já sei que já houve pessoas aqui no Brasil que estão perguntando alguma pergunta que eu perguntei. É para saber mesmo ou é para você tentar entrar lá nele e se perder depois lá? Tá? E pessoas bem conceituadas aqui. O mundo espiritual é real. É real. É literal. Entendeu? Eu acho que o mundo espiritual... Eu até me gabo em dizer que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Só para situar as pessoas. Tá? Quando é preciso um lugar isolado da civilização, isolado da correria do dia a dia, é necessário. Se você olhar ao longo das Escrituras, você vai perceber. E não é eu que estou respondendo isso, a Bíblia está respondendo. Por que Moisés teve que subir para o monte, num lugar, e deixou o povo ali com Arão, e ele foi lá para o monte, um lugar solitário, um lugar isolado, buscar a Deus. E você vê a repetir, Elias estava lá, no lugar solitário, e foi lá onde Deus falou com ele profundamente. Tantos outros exemplos, Jesus é o maior exemplo. Apóstolo Paulo, quantas vezes ele não se separou para a oração, né? E você se reparar,
é mais em lugares isolados. Porque você, quando está no meio da civilização, da correria, do dia a dia, seu celular vai tocar, sua família vai incomodar, vai perguntar aqui, ligação daqui, daqui a pouco você desliga tudo, você vai se desligar tudo e você volta a estar na... Eu acho que quando você vai para uma batalha espiritual, você precisa desconectar de tudo, se desligar de tudo. Deus quer você integralmente, quer o teu absoluto. Porque sabe, quando você esquece de você mesmo, é aí que Deus se torna visível para você, que Deus aparece e vai trazer revelações profundas. Tem coisas que Deus só vai falar para você a partir do momento que você se esvaziar das coisas. Tem um texto bíblico muito conhecido, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui há uma coisa que, no contexto acima, Jesus vai falando de mamon, de se separar, e depois ele, no versículo 33, ele diz, mas há aqui uma mudança de pensamento, que Jesus, o principal que Jesus queria entregar para os discípulos era isso, o reino de Deus, e não só, sua justiça. E depois de todas essas coisas, observa só aqui algumas expressões, mas buscai primeiro, ele já diz que tem que ser primeiro, mas às vezes nós estamos terceirizando, ele já diz primeiro, reino de Deus. E todo reino tem um rei. Quem é o rei desse reino? Jesus. Buscar primeiro o reino. E a sua justiça. Outro problema que afasta muita gente da espiritualidade, de revelações, coisas profundas, é a falta da justiça do reino. O ser pastor ou líder, e quando falo pastor, eu me envolvo aqui, não é só o ato de ser ordenado ao ministério, porque tem muita gente que o diabo também coloca no pacote e se torna pastor, e fica um instrumento de Satanás. O diabo pode usar, né? Aí a Bíblia diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que Deus quer o quê, pastor? Justiça do reino. Não é só buscar o reino, porque ele diz, e a sua justiça. Depois, e todas essas coisas vão serão acrescentadas. Na verdade, estamos fazendo o inverso. Estamos buscando mais as coisas em primeiro lugar e colocando o reino depois. Então, nós não tem como... Deus não faz casamento com isso. Você tem que obedecer os degraus. Busca o reino. Porque quando você buscar o reino, o rei do reino vai se revelar para você. E quando o rei do reino se revela, a justiça te acha, te abraça. Entendeu? E todas as outras coisas as coisas são acréscimo. Não é o principal. É o acréscimo de Deus para a sua vida. Entendeu? Então, o mundo espiritual é tão real que quanto mais reino você buscar, mais as revelações do reino vão se tornar presentes. O que está faltando aqui? O que está faltando aqui é a falta da busca do reino. E reino para você buscar é o que Jesus fez. Curava, milagres, maravilha, multiplicação de pães e peixes, mas daqui a pouco a Bíblia diz o quê? E se retirava Jesus para um lugar de oração. E os seus discípulos o acompanhavam. Milagre, maravilha, cura. Jesus subiu por cima do mar e subiu no barco que era de Pedro e levantou-se a tempestade. E Jesus dormindo, porque Jesus disse, passemos para outra banda. Mas eles, mestre! Jesus disse, eu disse passemos, era para passar, não era para gritar mais. Era só para passar. Apesar da tempestade, era só para passar. Mas daí a pouco Jesus sobe para um monte orar. Se Jesus é o nosso maior exemplo de vida espiritual, por que estamos fazendo o inverso? Até Jesus viu a necessidade de buscar o reino, de estar presente, se conectar. Meu amigo, tudo que sai da sua fonte morre. Tudo que sai da sua fonte. Tira o peixe d'água. Tira a planta da terra. Tira o homem de Deus. É só arrancar o pastor de Deus. O pastor, se sai de Deus, sai da sua fonte. Tudo que sai da sua fonte morre. E Deus não fala com quem saiu da sua fonte. Então, nós precisamos voltar outra vez
para a fonte. E Deus é a maior fonte, é a nossa inspiração, é a nossa revelação. Quanto mais você se aproxima dele, mais você se assemelha com Cristo. Sabe por que Judas teve que beijar Jesus? Simples, porque eram todos da mesma fonte, estavam todos parecidos. E Judas disse: vocês não vão conseguir, romanos. Para conseguir Jesus, eu tenho que vos dar o sinal, porque eu andei. Só alguém que estava na mesma fonte vai conhecer os teus planos, tuas estruturas. É isso aí. Bom demais, Yuri. Respondeu a tua pergunta, William? Opa! Eu ouvindo o pastor falar que a nossa mente vai viajando, né? Realmente, as maiores experiências que eu tive espiritualmente falando foi no monte. Glória a Deus. Foi retirado. Foi retirado. Então, eu acredito que tem muito a ver mesmo. Quando você se desliga das coisas, do mundo material, né, principalmente hoje em dia do celular, da televisão, de tudo, que hoje está tudo aqui na palma da mão, você sabe tudo que aconteceu, e quando você se retira para Deus, as coisas acontecem. Queria aproveitar esse momento, pastor. Eu acho que eu fiz essa pergunta para o Ziel no primeiro programa, mas a vida espiritual cada um tem a sua, certo? A sua busca. Mas eu quero perguntar para o pastor se o pastor sentiu muita diferença de um país para o outro. Porque pelo que o Ziel contou para nós, que algumas experiências, digamos que macabras assim, Chocantes. né? Chocantes. Me parece que em Angola o espiritual é muito palpável, uma normalidade muito maior do que aqui no Brasil, certo? Então eu queria perguntar para o pastor se o pastor sentiu muita diferença desde que o pastor chegou até aqui, se os seus trabalhos continuam os mesmos quando você vai ministrar, né? O que o pastor sentiu de diferença nesse quesito? O que é espiritual em toda parte. Agora, tem as sutilezas de Satanás. As sutilezas de Satanás, o diabo tem, ele inova. O diabo, ele não usa os mesmos ataques que ele usa numa nação que tem um determinado grau de concepção. O diabo é tão inteligente, ele é esperto. Ele não vai usar a tática que usou lá e vai usar aqui, né? Cada povo tem a sua cultura, tem os seus hábitos viventes, cada povo é um povo específico. Então o diabo, o que ele faz? Ele vai se utilizar com o que você já está acostumado a fazer, e ele vai apenas ampliar e procurar destruir dentro daquela cultura que você já carrega. Entendeu? Por isso que a diferença que você chegar na África, tem um movimento espiritual meio bizarro, tem coisas muito próprias, e eu vou contar aqui, porque eu estava em determinada igreja, eu passei por Londrina aqui, mesmo no Paraná, e pessoas me faziam perguntas assim, desse tipo. Ah, pastor, como é que é na África, esse mundo espiritual que a gente fica ouvindo e tal? Eu disse, é verdade, do que você quer saber? Quer ouvir o quê? Ah, não, mas pastor, me explica bem como é que funciona isso, esse negócio do mundo espiritual. Vamos lá. Por que eu me aprofundei e comecei a levar o Ministério de Libertação com toda a seriedade? Eu não sei se tem pastores que realmente já me questionaram, perguntaram, pastor, eu quero aprender sobre isso, porque parece que tem um entendimento completamente muito ampliado do que é comum, né? Que as pessoas são muito light. Aí eu disse, tá bem, eu começo pela minha família, pela minha casa, pelos de casa. Eu cresci num berço cristão, porém, a família não era cristã, só a nossa casa mesmo. Mas o pai, a mãe do meu pai não era crente, era feiticeira, era bruxa. E o que ela fazia? Ela procurava nos atacar no mundo espiritual para nos tirar da presença de Deus. Tá? E certa vez ela foi para apertar o meu irmão mais velho, porque dormíamos juntos no mesmo quarto, que
Pai, tem que explicar bem o que é apertar aqui. Eu chego já lá. Que o mundo espiritual não precisa de uma porta aberta para entrar. Os demônios não precisam, sei lá, como é que eu vou explicar? O Zé vai me dar alguns inputs aqui, tá? A bruxa passava dos furos das portas ou do furo da chave, da fechadura, e entra. Impunitizava o ambiente, prepara até o vento fica pesado, e depois apertava o meu irmão no mundo espiritual. Tá dormindo, meu irmão dormindo, e eu vejo ele movendo-se de um outro, batendo e eu acordo. Eu vejo ele a lutar. Eu percebi que era uma luta. Eu disse, eu batia nele, acorda. Ele acorda. E ele acorda. Ai! E ele gritava e começava a apontar. Tá aqui, tá ali, a bruxa, tá aqui. Gente, é o seguinte. Eu não me importo se as pessoas hoje levam isso de ânimo leve sobre o mundo espiritual. Porque elas não viveram na pele o que eu vivi. Não sabem. E por não saber, é como as leis. A lei da gravidade. O fato de você desconhecer determinada lei não significa dizer que ela não exista. Se você subir no terceiro andar e abrir a sua janela e se jogar do alto a baixo, você vai se machucar, você vai ferir o ponto, vai morrer. Agora, você vai dizer, não, eu vou ficar suspenso, eu sei. Joga. Quando você se jogar, e você vem para baixo e pum, morreu. Acabou. A minha questão é, o fato de você desconhecer determinada lei, determinado princípio, é porque ela não existe? Existe. Você não conhece a lei, conheço a lei. A força da gravidade, tudo que sobe, desce. Se tudo sobe, desce, então se você subir, vai cair. E se você caiu? O mundo espiritual é tão verdadeiro, é tão real, que por mais que você diga que não conheço, não sei, isso não importa comigo, meu amigo, parabéns. Para mim, ela existe. O mundo espiritual é tão real que quando meu irmão gritava e apontava pelas paredes, por mais que não era para mim, a encomenda era para ele. E eu só ajudei ele a gritar e eu também gritava. Mas chegou, meu pai estava atrás da porta do quarto, abriu a porta e espreitava e olhava, eu a lutar e meu irmão a lutar, a gritar. Aí nós éramos adolescentes e não sabíamos muita coisa. Meu pai, o que foi? Nós já não queríamos dormir, já não dormimos no nosso quarto. Medo, pavor. Meu pai levou-nos para o quarto dele. Filhos, dorme aqui. O que foi que aconteceu? Fala. E eu bati no meu irmão. Fala! E meu irmão, avô veio aqui. Avô? Qual avô? Mãe da tua mãe ou minha mãe? E meu irmão disse, é a mãe do papá. Ah, minha mãe? Sim. Ele veio me apertar no pescoço e estava a me dizer, vamos, para levar no mundo das trevas. E meu pai disse assim, meu pai já era crente, era evangelista. Meu pai olhou para nós, leu as escrituras e disse, ele lia sobre o sangue de Jesus. E meu pai disse assim, filhos, escutem uma coisa, eu vou dar uma instrução agora. Peguem isso agora, em definitivo. Meu pai disse, se essa bruxa, não importa se seja minha mãe ou o que, quando ela voltar um outro dia, vocês vão dizer que há poder no sangue de Jesus. Entenderam? Sim, pai. No dia seguinte, a bruxa veio outra vez. Na mesma noite, madrugada. Na calada da noite, aperta outra vez, meu irmão grita e ele lutava e eu bato nele e ele acorda e ele continua a apontar o dedo. Eu vou para um lado, ele vai para o outro. E ele lá gritava, há poder no sangue de Jesus. Eu do outro lado também, há poder no sangue de Jesus. Mesmo sem eu ver. Porque o mundo é espiritual, não é físico. E você não vai ver com esses olhos físicos. É com os olhos espirituais. E repreendíamos a poder no sangue de Jesus. Foi naquele dia que eu entendi
que o sangue de Jesus funciona. Funciona literalmente. E nós ouvíamos o barulho dos gritos do lado do quintal, do lado de fora. Sempre há poder no sangue de Jesus. Pera, o barulho era no físico. O barulho era no físico, a luta era no espiritual. Entendeu? Tudo começa no espiritual. A vida que nós temos hoje aqui, essa vida que nós levamos, sentimos que ela é física, mas teve a sua gênese no espiritual. O espiritual governa o mundo físico e não o contrário. O espírito. Por isso, o homem não é corpo, alma e espírito. O homem é espírito que tem uma alma e habita num corpo. O nosso corpo é apenas a roupa do espírito. Nós somos não o que vemos por fora, nós somos o que somos por dentro. O que precisa ser treinado é o nosso espírito. Porque a carne ela está limitada com tempo, espaço, condições e situações. Mas quando você... Como é que você treina o teu espírito? Buscando a Deus. Porque João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é espírito. Ponto, vírgula. Importa que os que o adorem em... Não é na carne. Em espírito e em verdade. Entendeu? Deus é espírito. Eu estou levando pessoas que estão entrando nessa nossa fala aqui. E eu creio que muita gente há de concordar comigo nessa fala. E eu estou entronizando pessoas que vão mudar a sua perspectiva de vida cristã, de vida com Deus. Porque tudo é uma questão espiritual, meus amigos. Não é física. Por isso Paulo, apóstolo aos Efésios, ele vem dizer, aí o capítulo 6, versículo 17, 18, aí versículos subsequentes, Paulo vem dizer, porque a nossa luta, não temos que lutar contra a carne nem o sangue. O que são potestades? Mas temos que lutar contra os principados, as potestades. Ele está fazendo... levar a nossa luta, ela é espiritual. Porque nós temos uma natureza espiritual. Embora vivemos neste físico, mas nós não somos isso que nós vemos. Nós somos muito mais. Nós somos espirituais. E de outro modo também é verdadeiro. Quando... funcionou para mim. Porque mas como que ficou a avó? A avó no dia seguinte apareceu ferida no físico, ferida. E ela olhava e dizia, vocês queriam me matar. No físico. Não, matar... vocês foram na casa dela depois? Não, que ela estava na casa do tio, era perto, e ela vinha, falava o dialeto, vocês querem me matar, Quer dizer que a luta, porque todo mundo precisa, na oração, a oração é uma luta espiritual. Quando você está orando, você está no mundo espiritual, você não está no físico. Deus, em nome de Jesus, eu estou a orar pelo João que está doente no hospital. Senhor, eu estou a orar pela minha situação financeira, econômica. Você está entrando no mundo espiritual para ter respostas no físico. Não é? Isso é que é oração. Oração é falar com Deus e vice-versa. E Deus falar com você. Você está a orar para um Deus Espírito? Você está a orar para um Deus Espírito? Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho e Deus diz, Moisés, o que é que tens na mão? Bate no mar. Você acha que uma vara abre mar? Nenhuma vara abre o mar. A questão era espiritual. Apesar de física. Porque os egípcios estavam vindo. E Deus disse, Moisés, o que tem na mão? Por que clamas a mim? Fenda o mar. E quando Moisés feriu o mar, eu não acredito que depois de Moisés colocar bater a vara, o mar se abriu logo. Não. Foi quando o primeiro israelita pisou a água. Porque a fé é isso. A fé é você crer no invisível. É você crer, né? Hebreus fala, Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando o primeiro israelita pôs o pé na água, o mar se abriu. O espiritual governa o mundo físico. E as pessoas precisam começar a Bíblia diz, o meu justo viverá da fé. E a fé é isso.
Cara, é muito interessante. Já falei, acho isso outra vez aqui, você que acompanha o canal. Como que isso é interessante e sério, a questão do posicionamento no espiritual. Às vezes você tá passando por algo na sua vida, você tá orando. Tá orando. E a oração é interessante, é importante. Mas existem situações que, se você não tomar uma posição espiritual, não vai mudar o teu quadro. Essa passagem que o pastor falou é muito clara. Moisés ali desesperado, o povo cercando, e ele vai orar. Deus fala: por que você tá orando, meu filho? Você tá orando porque não é hora de orar agora? Para de orar, meu filho. Marcha, vai pra frente. Então isso é muito interessante. A questão de você entender no espiritual a posição que você tem que se colocar. Se você não se posicionar, não vai pra frente. É demais. Cara, eu preciso correr aqui, senão não vai dar tempo de falar tudo. Eu vou começar com um quadro agora aqui, no qual eu vou perguntar pro pastor experiências específicas que ele viveu, testemunhos de vida do pastor, ele vai me contar a história. E eu já quero começar com esse aqui que eu deixei separado, que eu tô ansioso pra falar. Aqui no Brasil, existe para algumas pessoas uma cultura, não sei se a palavra certa seria cultura, mas uma mania do curioso. O cara, ele vai dar uma pesquisada, Não, esse livro aqui não é bom ler. O cara vai lá e compra o livro e quer ler. Não, cara, não mexe com isso aqui. Isso aqui é alta magia, não mexe com isso. Não, daí o cara vai: não, eu vou lá dar uma lida nisso aqui. Acontece muito. Quero ver se vai acontecer. Quero ver se vai acontecer mesmo. E aqui existe uma história que está separada aqui sobre um caso que o pastor atendeu, de um menino que costumava ver vídeos de bruxaria na internet. O que aconteceu nesse caso aqui, pastor? Esse é um caso muito recente. É um caso que ainda do ano passado, que eu acompanhei, continuo acompanhando essa família. E isso é importante. Angola? Em Angola? Em Angola, o filho de uma minha filha espiritual da igreja, ele, ficava muito tempo no quarto, ficava muito tempo no computador. E os pais não monitoravam, né? Não sabiam, tal. E a mãe é crente, muito crente. O pai é meio desviado. E ele começou assistindo vídeos de pessoas que estão indo no mundo espiritual. Há livros que eu já ouvi falar de São Cipriano, há outros livros que estão sendo produzidos por aí, e dando técnicas de falar com o espiritual, com não sei o quê. E esse rapaz começou a entrar nesse mundo espiritual. E ele começou a praticar as fórmulas que são deixadas ali. Há sempre umas tarefas aí espirituais para você começar a fazer. E ele começou a seguir à risca os procedimentos. Entra no quarto de banho, fecha a sua porta, fala o nome do feiticeiro tal de tal, fala 3 vezes tal de tal, fala e bata assim, bata no peito e fecha os teus olhos, bate não sei o quê, e começa a implorar, você vai sentir algo a vir para você e tal. E ele foi seguindo. O diabo é tão estratega que tudo no início ele parece um bonzão. Tudo no início parece um bonzão. O diabo, meus amigos, o diabo não é aquele cara de pau, feio. Não, o diabo é tão lindo, bonitinho. Porque ele não vai vir, mesmo até quando depois de Jesus arrebatar a igreja, ele vai parecer um bonzinho que vai criar umas pazes e não sei o quê. Mas depois ele vai mostrar quem ele é. E esse menino entrou aos poucos no mundo espiritual, no mundo das trevas. Aí meu telefone liga: pastor, por favor, vem pra cá, pastor. Não aguento, meu filho tá transformado. O que aconteceu? Filha, só um momento que eu venho pra aí. Eu passo pra igreja, tirei algumas horas de oração e fui pra lá. Mal ele olhou pra mim e gritou: ah! Eu olhei pro menino. Disse: não vim pra orar pra ele ainda. Me mostra o que ele viu. O Espírito Santo falou para mim: mostre o que ele viu. Aí a mãe: vem, pastor. E ela abriu o quarto. Só no quarto eu já percebi a presença de coisas estranhas. Eu disse: tá, as coisas estão tão difíceis. Pastor, tá aqui. Ele via. Vê isso, vê isso. Isso aqui é o caminho para entrar no mundo das trevas.
E ele foi no passo a passo e seguiu isso. E ele começava, possesso de espíritos imundos, malignos, começava a falar o nome lá dos demônios lá daquele lado. E falava, não sei o quê, e falava outro nome. E falava, não me interessa, eu não coloco esse nome na minha boca, porque a minha boca tem que ser santificada, eu não tomo muito para validar isso. Porque as pessoas que já me perguntaram aqui, que querem saber como é que funciona, passou se funciona, eles querem, obviamente, ter essa estratégia toda e depois e experimentar se funciona. E eu vou te garantir, vai funcionar e depois vai dar errado para você. Porque o diabo começa assim, depois mostra quem ele é, tá? Vai virar tudo. E o rapaz ficou possesso de espírito. De repente, eu oro para ele, encontrei ele amarrado, porque ele rebentava agora os panos, né? Rebentava os panos com os dentes, e ele ficou violento. E as famílias vinham, e o grupo. Nós temos sempre um grupo de intercessores da igreja para esses casos inusitados. Esses casos são irmãos que gastam horas e horas em oração para desfazer as obras do diabo, porque as obras do diabo têm de ser desfeitas. E esse rapaz, eu cheguei lá, orei por ele, caiu desmaiado, levantou de novo, caiu desmaiado. Eu orando, ele levanta e cai desmaiado. E nós usamos de autoridade. Mexer com demônios, mexer com o mundo das trevas, você não tem que ficar aqui colocar papinha na língua de quem. Esse negócio para mim não funciona. Não funcionou para mim em África, não funciona para mim no Brasil, ou em qualquer outra parte do mundo. E graças a Deus ele foi liberto e foi correndo para a igreja. Ele me dava um abraço, pastor. Eu falei, você mexeu o quê? Pastor, eu pensei, não, você começou a seguir o procedimento satânico. E agora você vê o retorno que está acontecendo com você. Isso aconteceu também com o Guigui, que eu falei. O Guigui, um moço que ele queria ter muitas namoradas. O cara quer ser o cara, misericórdia. E ele conseguiu. Jesus, amado. Conseguiu. E todo mundo na rua conhecia que o Guigui tem muitas namoradas. Todo mundo sabia. E só que as pessoas sabiam que o pastor Churdir, ele tem um ministério de libertação. As pessoas sabiam. Pô, e o Guigui, depois de ter muita namorada, chegou uma altura que, afinal, ele buscou feitiço, tá? Ele foi nas casas escuras, sabe? Mas como... Aqui é um pouquinho... há termos que não sei. Em Angola, em asta pública, hoje, falando claramente, em Angola, em asta pública, você chega numa praça, do nada, o que procura, encontra. Você chega lá, vai encontrar uma tia do lado vestida de roupa meio suja, porque bruxaria é coisa suja, é imundo, aquilo lá é sujo, mal cheiroso. E você chega na praça, compra. Ah, você vai perguntar pra um cara, eu quero comprar um negócio. Vai aparecer. De bruxaria, no bruxaria caso. Eu quero mesmo. comprar um negócio pra ter muita namorada. Vai aparecer. Ah, entendi. Vai aparecer. Só que você vai pagar um preço alto. Eles vão te dar, olha, usa isso aqui, antes de você ter com a namorada, joga no teu corpo e ela vai ficar caidinha pra você. Fica tanto tempo sem tomar banho. Fica X É tempo. imundo, não? cara. É coisa assim. E tem mercados em Angola, e não sei... Naquela época era... O mercado dos kwanzas. Tem mercados em Angola que vendem feitiço. Tá? Alguém quer ser promovido no trabalho, alguém quer ter muito dinheiro. E como, né, a cultura africana ela já é aquela de muita escassez, então as pessoas começaram a desenvolver ao lado da feitiçaria. Isso é para dar respostas a carências. E o diabo não é brinquedo que vai... boa, estão precisando, então vamos lá. Vamos endireitar esse negócio aqui. E aí o rapaz recebeu aquele feitiço e começou a ter muitas mulheres. Só que o diabo, a mesma proporção que ele dá para você com a mão direita, ele puxa com a esquerda. Tá? O diabo não vai te dar em definitivo que você vai ficar lá bonzão lá, não. Então deu para ele para a esquerda e puxou para ele com a direita. E aí ele começou a se sentir mal, começou a ver coisas andarem. Porque o mundo espiritual, ele começou a ver pessoas a lhe chamarem, começou a ouvir a voz dele, aí ele respondeu, quem?
E eu não via ninguém, mas está a ouvir a ser chamado. Tocavam nele, ele não via quem tocou. Vem cá, ele... Daqui a pouco ele começou a ter pânico. O pânico. Aí todo mundo começou a dizer, ó, o cara já pegou feitiço. É melhor ir buscar a libertação. E aí você diz, vamos aonde? Vamos lá no pastor Churdi. E ele chega na igreja e durante o dia, nós já estávamos em oração, e uma irmã fala para mim, pastor, tem alguém que o Espírito Santo falou comigo que logo na vigília alguém vai vir. Disse, logo na vigília? Sim, pastor, esteja espiritualmente preparado. Eu vou para casa, fiquei horas em oração. Aí vou para a vigília, vamos abrir a nossa harpa, bem assembleano, hino número 200. Quão bondoso amigo é Cristo. Só no hino ele já se manifestou. Foi no início do culto? No início da vigília. No primeiro hino, no primeiro louvor, ele grita, uma voz assim, várias vozes dentro de uma só, né? Vozes de animais. O quê? Vozes de animais dentro da voz dele. Ele, várias vozes dentro dele. Você procurava discernir que tipo de bicho era esse. Aí, e ele gritava. E eu pedi, os jovens, segurem ele. Seguraram ele. E eu descia para ir orar por ele. Um irmão se antecipou e se azarou e tentar orar por ele. Porque nessa hora todo mundo quer mostrar sua espiritualidade, porque eu posso orar. E quando ele chegou para orar, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele pegou, deu uma cabeçada nele. Pum! E o irmão quase cai e inflamou a testa e foi segurado. Agora ficamos um grupo a segurar o irmão que foi tentar orar e o outro grupo a segurar o endemoniado. Aí o irmão ficou bravo. Eu vou lhe devolver. Eu disse, a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue. Para nós isso faz muito sentido. E eu disse, irmãos, fiquem em paz. Não é ele que está aí. É um espírito diabólico. É um demônio que está aí dentro dele. E são vários. Aí nós oramos, passamos a noite inteira. E quando ele se manifestou, olhei para a irmã que me trouxe a revelação de manhã. Eu olhei para a irmã Eva, ela só fez isso. Eu disse. E ela me chamou do lado e disse, pastor, só você que tem que orar por ele. Ai de quem tentar orar por ele. Porque existem níveis de demônios. E você precisa saber. Porque você se lembra que Jesus falou nas Escrituras, quando os discípulos lutavam com um nível de demônio e não expulsaram, não conseguiram expulsar. E Jesus chegou, o pai do menino disse, os teus discípulos estão orando por ele, já faz. Mas por favor ajuda o meu filho. A Bíblia vem dizer que Jesus expulsou o demônio, sai dele. E os demônios caíram e saiu. E os discípulos no off, lá no bunker da oração, perguntando para Jesus, Senhor, explica lá esse negócio. Por que não conseguimos expulsar? Jesus disse, vem cá, senta aqui. Isso é importante. Porque a pessoa que, pastores estão brincando de expulsar demônio quando não tem permissão. Quando sua espiritualidade não está o suficientemente carregado. Tal como eu falei no início. Tem que ter o tanque cheio. E aquele demônio, Jesus expulsou e depois deu a instrução aos discípulos. Sabe por que vocês não expulsaram? Porque esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então Jesus mostrou claramente, ficou muito claro que aqui há níveis de demônios. Se você sabe que o nível de demônios, a tua vida espiritual, você tem que se certificar que você está espiritualmente bem.
fica a fazer coisas erradas. Depois quer usar o púlpito, fica a fazer coisas erradas. Depois quer subir no púlpito para cantar, para louvar, fica a fazer coisas erradas durante o dia, durante a semana. Depois está vindo porque eu quero contar um testemunho, quero fazer qualquer coisa na igreja, quero... Pelo amor de Deus, a igreja é um organismo vivo e espiritual. Você pode ser atacado por um espírito de demônio bem estratega. Os demônios têm as suas profundezas também. Tem as suas profundezas. E aí, Jesus expulsou aquele demônio e ele disse, então é preciso. Tá bom, vai chegar a hora que vocês, quando o Filho do Homem for tirado, vocês vão entender o processo. E como que foi que o Guigui que o pai falou? Pera. Aí depois o Guigui cai e a gente expulsou os espíritos, que não eram poucos. Nós ficamos aí 3 horas mais ou menos, porque ele fingia que saiu, os demônios fingiam que saíram. Daqui a pouco ele voltava a gritar e as irmãs, meninas todas fugiram, foram para os banheiros da igreja. E eu fiquei lá. E agora? Você é o líder? E falar em línguas é uma coisa maravilhosa. Há poder nas línguas. Há poder nas línguas. Se você pudesse, caro pastor líder, se você puder, ore sempre em línguas no teu devocional. Não estou falando no culto é culto público, mas no teu devocional. Você que me acompanha e se conectou com essa live, com esse momento e está passando por uma batalha espiritual, muitas ferramentas eu já deixei para você. Vou dizer uma coisa para você, Satanás vai perder você. Você vai sair do radar deles. Você precisa ter o teu devocional. E no devocional, eu hoje não consigo orar em português quando estou orando sozinho. Já não oro em português, porque o português tem a ver com a minha língua materna, mas as línguas estranhas têm a ver com o meu novo nascimento. Por isso que há 2 nascimentos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E Jesus disse, não te maravilhe de ter dito isso, necessário é nascer de novo. E quando você nasce da tua mãe, você fala português, nasce do espírito, você fala em línguas. Então, esse nosso novo nascimento tem novas línguas. Cada nascimento tem uma língua. Então eu falo, e língua tem o seguinte: quanto mais você falar, mais vocabulário você ganha. Aí é profunda. Então, aí é fogo. A pessoa que só fica no que choque, mane, cale, para. E disso não passa. Não, língua tem que evoluir. Se tem um dicionário para língua portuguesa, meu amigo, o Espírito tem um dicionário para línguas estranhas. E línguas estranhas na vida do crente é chicote. Línguas estranhas na vida do crente açoita os demônios do inferno. E eles não gostam, não aturam, não podem ouvir isso. Eles não podem, não conseguem. Aquele nível é um nível espiritual. Aleluia. Olha eu, cara. Tá vendo aí? Vai tá vendo pegando aí? Vai pegando as Cara, armas aí. eu não sei se você que tá assistindo, você entende a profundidade do que a gente tá falando. Eu confesso pra vocês que há um espanto muito grande meu quando eu leio alguns comentários aqui, porque o necessário é predominante cristão, a galera que tá inscrita, enfim. E eu vejo tanto comentário de gente que não acredita, cara. E eu fico assim... Se você não entende... A Bíblia já diz isso, né? Que o homem natural, ele não vai discernir o que é do espírito. Verdade. Então, cara, seja espiritual, Verdade. senão você... Tudo que a gente tá falando aqui não vai fazer sentido pra você. É muito profundo o que está sendo falado aqui, né? Uma coisa que o Ziel disse, pastor, na primeira vez que ele veio, que causou um espanto em muita gente aqui no Brasil, ele disse que lá na África, os bruxos, enfim, o nível espiritual de quem está fazendo essa maldade, que seja assim, habitando nas trevas, eles têm o poder de se locomover no vento e voar e levitar mesmo. E tem uma história aqui falando sobre o teto da igreja. O que aconteceu nesse dia aqui? Especificamente no teto da igreja. Olha, nós temos, na época, temos o trabalho de libertação espiritual todos os sábados. Sábado pela manhã, às 6 da manhã, e vai até 9, 10 horas. Até hoje em Angola, né? Continua até agora. A igreja continua até agora. Descem muitos discípulos por lá também. E nós tirávamos 7 sábados de jejum e oração. 7 sábados de jejum e oração pelas causas impossíveis,
batalhas espirituais, entramos em territórios espirituais para guerrear, porque e funciona assim, amém. Agora, o detalhe aqui é que num dia nós estávamos no sábado de jejum e oração, e nós estávamos na igreja em oração e jejum, mas orando, nos aprofundamos em oração, vencíamos cada nível de oração. Eu acho que a gente orava 1 hora de oração sem parar, sem poder beber água, esquecíamos até desse detalhe de coisas materiais e carnais, e a gente íamos para outro nível. E 3 horas de oração, 4 horas de oração. Enquanto nós orávamos, nesse dia de sábado, ouvimos um barulho. O teto da igreja era de zincos, chapa de zinco. Enquanto nós orávamos, nós ouvimos um barulho, mas um barulho enorme na chapa. Pum! Opa! Nós paramos a oração. Opa! Você ouviu? Ouvi um grito. Ouviu o grito? Aqui? Aqui. Então... Tipo isso. É desse jeito. Mas aquilo foi um barulho... Pum, eles são mesquinhos ainda. Esses são de leve. Pum! E aquele barulho ali despertou todo mundo. E nós começamos a ouvir movimentos. Pô, bruxa, caiu. Em Angola, quando o povo pega a bruxa, mata. Caiu, vai morrer, bruxa, feiticeira. Jogam pedra até... E nós abrimos... Eu disse, vamos lá ver o que foi, o que aconteceu aí. Eles abriram a porta, do lado da igreja tinha um beco, e os irmãos foram lá e disseram, líder, pastor líder, caiu aqui uma feiticeira. Eu saí, epa, o que você andou aqui a fazer aqui? Você tá procurando o quê? Onde é que você ia? Não é aqui onde eu vinha. E já era no físico. Mas ela passava no espiritual. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que as pessoas têm que tomar ciência de que o mundo espiritual é mais real do que o físico. Essa hora... Então ela estava voando ela no estava espiritual. voando no espiritual e revelou-se no físico. Entendeu? Cai em pleno dia, as pessoas não estavam vendo, mas ela confessa por que caiu. Ela fala para mim, não me matem, não me façam mal. Mas por que fala? Como é que você caiu justamente aqui na chapa da igreja e você caiu aqui? Há uma razão para isso. É que eu não suporto a oração dos crentes. Vocês estavam em oração e eu não devia ter passado por aqui. Porque se é uma coisa que nós detestamos é ver os crentes em oração fervorosa. E principalmente naquelas línguas que vocês andam a falar aí. Porque nós entendemos quando vocês falam a língua que nós falamos. Mas quando vocês começam a orar naquelas outras línguas, nós não entendemos e só começamos a ver que estamos a ser derrotados. Então, por favor, eu não devia ter passado aqui. Eu disse, faça o seguinte, nós vamos continuar com o nosso trabalho de oração, isso não nos interessa. Gente, pessoal que está aqui na rua, peguem nela. Eu tenho muita autoridade até para falar para quem está fora, quem é ímpio. Eu chegava lá e eu mandava fazer isso. Levam ela para a esquadra policial e explicam o que aconteceu. E nós estamos continuando com a nossa oração. Vamos embora. Não vamos perder tempo aqui, vamos orar. E nós orávamos e nos aprofundávamos. Eu disse, ela não vai roubar nossa atenção. Tudo bem que caiu, parabéns, porque Deus nos deu mais uma vez a prova de que quando se ora no Espírito, porque Paulo fala, né? Orarei com entendimento e orarei também no Espírito. Você pode orar no entendimento, que é a tua língua materna, mas ore no Espírito também, que é a tua língua espiritual. Pegou essa chave aí, meu filho. Isso aí é uma chave. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu já sei basicamente a resposta. Até porque a Bíblia dá respaldo sobre isso. Eu vou fazer essa pergunta, mas porque eu tenho certeza que muita gente acendeu. Biblicamente a gente tem esse respaldo, mas assim, as pessoas estão ouvindo que o bruxo, que o maligno, que as trevas, eles conseguem se movimentar de um lugar para o outro no espírito.
E o homem de Deus, a mulher de Deus, ele consegue sair daqui em espírito e se movimentar e ir para outro lugar como... eu já sei, mas como que funciona isso? O nosso Deus, ele sai perdendo nisso? Como não, é que é? Claro que não. Ai, tá glória. Primeiro é que Deus é onipresente, está em todo lugar, né? Se você quer chegar em algum lugar na vida espiritual, você precisa orar. À medida que você ora, essa de você sair de... Não, você... Deus, eu tenho dito assim muito, eu falo coisa... eu tenho dito assim, eu estou orando, alguém mandou uma mensagem, pastor, estou passando dificuldades A, B e C, o senhor podia orar para mim, para minha filha que está no hospital? Eu não preciso ir para lá. E muitos de nós estamos perdendo contra o diabo, porque o diabo sabe disso desde o início. Você acredita que você pode estar aqui agora a orar e dizer, Deus, eu estou orando no Espírito. E agora que eu oro no Espírito, leva-me agora onde essa pessoa se encontra. Estenda a mão agora sobre ela. Pastor, não precisa. Estenda a sua mão, toca nela, movimenta tudo que está de errado agora nesse instante. E eu creio que o Senhor já está fazendo isso. Eu creio. Entendeu? E no Espírito vai acontecer. Sabe o quê? Paulo estava preso na cadeia, enquanto louvava com Paulo e Silas na cadeia, e as cadeias foram rompidas. E Paulo nem acreditou. Ele nem acreditou. E quando eles saem do cárcere, porque Paulo ainda queria ficar lá, mas o anjo disse, ei, tá livre, sai daqui. E ele saiu, ele achou que estava ainda no Espírito. Ele sai da cadeia e vai até onde os irmãos estavam em oração por eles. Esse é Pedro, né? É Pedro, né? Esse é Pedro. É Pedro, hein? É. E quando eles chegam na casa, bateram a porta, então somos eu, mas vocês não estão presos, somos nós mesmo. Deve ser o anjo de Pedro. Deve ser o anjo de Pedro. E quando abriu a porta, era mesmo eles, entendeu? Então, no Espírito, nós temos que entender, mas quando você viver intensamente no Espírito, você vai começar a fazer coisas extraordinárias. O sobrenatural vai fluir. Vai acontecer milagres e maravilhas. Eu estou operando no Ministério de Libertação essas temporadas todas. Sei do que estou falando e falo com muita responsabilidade aqui. Porque a pessoa que está, assim, levando o ministério de ânimo leve. Mas vou dizer uma coisa para você. Eu já senti êxtase. Êxtase. Sabe, eu estou aqui sentado e o meu espírito saindo. E tem aqueles momentos que você está em oração. Eu não estava eram 4 dias em jejum e oração, estava carregando meu automóvel e eu carregando e abastecendo o Espírito Santo me arrebatou. Houve um arrebatamento de sentidos. Ele pode? Pode. Entendeu? O que fez Jesus andar por cima das águas? Se não estiver no espiritual, você não anda no sobrenatural. Funciona. Funciona. Sabe que negócio você... No espiritual, quando você está a operar no espiritual, você transcende, você chega a conversar com o mundo físico. E Jesus está naquele barco e levanta a tempestade. E ele diz, ó vento, mar, aquieta-te. E eles... Shh. O sobrenatural coordena o natural. O espiritual coordena a carne. Então, quando você se aprofunda no mundo espiritual, a carne perde. Porque a carne não quer, a carne pesa, é fardo. Entendeu? Então Você sabe que o pastor estava falando, eu lembrei de uma experiência que eu tive aqui, tá até a vozinha que tá aqui pra contar. Hoje a minha avó mora com a minha mãe. Morava em outro estado e ela estava com um problema, eu não me lembro muito bem na saúde do que ela tinha lá.
E ela não sabia que eu me levantei em oração aqui, nesse estado. E ela não professava da mesma fé que a gente aqui. E no outro dia ela ligou pra minha mãe e ela falou, eu tive um sonho. E ela falou, nesse sonho veio 2 homens. E eles falaram pra mim assim, ó, existe um menino, um garoto, da sua parentela que se levantou pedindo por você em outro estado. A gente veio aqui pra fazer o que ele pediu. E ela acordou curada. Então quando você se move em oração, cara, ele movimenta. Você está dentro de um propósito do que Deus quer fazer. A oração, ela é... Você tem alguma pergunta pra fazer? O Yuri tá daquele jeito que o Ziel falou, ele só tá tendo reações. Meu Deus do céu, tá tendo... Aleluia. Tá tendo reações. Então assim, pastor, existe uma necessidade real... durante todo o episódio isso tem ardido no meu coração. Existe uma necessidade real de... Quando eu falo a igreja, eu falo de nós, a igreja do Senhor, a noiva, desse despertamento para esse sobrenatural, de tal forma, se a gente tomar esse bastão, se é que é um bastão, se a gente tomar essa bandeira do sobrenatural, quem que pode com a igreja, cara? Eu me lembro de histórias de quando eu era pequeno, que eu ia pra igreja com a minha avó ainda, em outra cidade, muito pequenininho, a igreja ainda de tenda, aquelas igrejas que eram feitas de tenda de circo. Eu fui nessas igrejas. Eu só tenho essa cara aqui de menininho, mas já sou meio velho, né? E eu me lembro de ouvir naquela época coisas assim extra. Não tinha como uma pessoa chegar num culto e o culto ser normal. Não tinha essa possibilidade. A pessoa chegava no culto porque ela sabia que no culto ia acontecer algo. E por que eu tô tocando esse assunto? Os cultos que o pastor dirige lá em Angola, não quero que soe prepotência o que a gente tá falando aqui, mas assim, existe a possibilidade de um culto ser normal? Não tem como, né? Responde pra mim isso, pelo amor de Deus. Cara. A gente fica muito, muito atento com os detalhes do culto. O culto é para Deus, é para Ele. A glória, a honra é para Ele. O louvor é para Ele. E se alguma coisa estiver saindo do lugar, a gente já coloca outra vez o trem no trilho. A gente já tem que coordenar e dizer, gente, vamos colocar esse bagulho aqui no lugar. A gente tem que ter, porque o culto é para Deus, gente. O culto da sua igreja não é um lugar para brincadeira. Não é um lugar que só o homem fala e Deus se cala. Nós viemos prestar culto para quem? Para Deus. Cadê a voz dele? Cadê o que ele tem para a igreja? Entendeu? Então, culto, eu já presenciei cultos aqui que eu fiquei horrorizado. Então, sei se pronto, tem essa coisa também, o africano chegou e tal, mas você entra num culto, as pessoas já chegam preocupadas com o horário para ir embora. Já entram preocupadas. Vai falar aí quanto tempo de culto fazem agora? O culto, no mínimo umas 5 horas de culto. 4 horas, a gente já está bem resolvido. Aleluia, glória a Deus. Entendeu? Mas num culto avivado. Mas um culto avivado, cheio da presença de Deus, ninguém quer ir para casa. O pessoal fala, fazer o que em casa que eu vou fazer? Estou aqui. Cara, Deus está aqui. Numa cruzada, não sei se vai lembrar que a gente fez no Kikuchi. O culto começou 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Tem a caravana, né? Quando a galera se junta, era mais de 2.000 pessoas. É muita gente, muita gente. Gente mesmo. Que era uma caravana que o pai organizou junto com os pastores lá do Kazenga, que é uma igreja lá. Irmão, 7 da manhã o culto acabou 16 horas. 16 horas. E o culto acabou e ainda tem um grupo se juntando orando lá, outro grupo se juntando orando lá. Cara, era... E aqueles espíritos malignos, de demônios que se manifestaram na vida das pessoas, a gente de forma alguma deixamos que elas vão assim para casa. Nunca aconteceu.
todo demônio que se manifestou em todo e qualquer culto, e tem irmãos africanos aqui que podem assistir esse podcast, onde concordar comigo. A gente não deixa que as pessoas que caíram no culto manifestado por demônios, que eu vejo aqui, a pessoa, calma aí, a pessoa tá endemoniado. Tá endemoniado, e a pessoa vai lá reanimar. Olha, calma, tá tudo bem? Tudo bem. E ele não sabe que é demônio, tá tudo bem. Leva no campo bem natural da coisa. Não. E todo mundo que se manifestou aí, a gente já tem uma equipe treinada. A gente já treina uma equipe de intercessores que já ficaram lá 2 dias, 48 horas em oração e jejum, sem comer e beber. E eles ficam preparando o lugar da cruzada, onde vamos acampar para a cruzada evangélica. E por isso que você vê muita operação de milagre na África. Porque a África hoje é um berço do poder, da manifestação da glória de Deus. Eu sinto que hoje a América está precisando dos africanos para um grande avivamento. Hoje tem muitos homens de Deus que Deus está usando na África do Sul, no Ghana, na Nigéria, Angola e outras partes da África, que há uma explosão de avivamento. Homens de Deus estão se posicionando, estão fazendo jejuns prolongados para um grande avivamento. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, essa graça para vir, nós temos que buscar. Ninguém busca nada do que não sinta falta. Com certeza, aquilo que não conhece. Pastor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. A gente está falando muito aqui sobre o lado espiritual e acaba que puxando um pouco mais pelo lado obscuro, digamos assim, né? Aquele que Deus traz a revelação. Mas eu queria que o pastor pudesse trazer à memória uma experiência de cura ou de milagre, de maravilhas, que uma das maiores assim que o pastor teve na sua vida ou na sua igreja. Olha, eu respeito muito a graça que Deus opera em cada um. Cada um tem uma graça específica e eu respeito, né? No meu ministério já aconteceram curas, mas muito mais acontece em libertação. Eu estou muito no ministério de libertação mesmo. E aí vai junto a cura, vai junto coisas que as pessoas contam. Quando, pastor, isso aconteceu comigo, eu senti. Deus já curou pessoas de HIV-Sida e tudo também. Contexto comprovado, né? Então, AIDS, né? AIDS, nós chamamos lá HIV. Aqui também. Também passa, né? Então, Deus já curou, Deus já... É muita libertação misturada que cara, o pacote... Eu lembro de uma prima do meu pai. Meu Deus, falei já aqui, amém. Glória. Não tava nem no roteiro. E foi no culto de libertação, porque ela ficava doente e não tinha cura. Ok. Mas foi tempo, hein? Foi tempo de ir 1 mês na igreja e não... Até que um dia... Porque o culto de libertação é cheio. A pessoa chega tarde, irmão. Quando você tem sede, chega cedo. Teve um culto que meu pai olhou pra ela, meu pai começou a rir e tal. Como que foi? Vai. Porque, assim, você está revestido de poder e de autoridade. Porque Jesus disse, eu que vos dou poder e autoridade para pisar toda sorte de demônio e enfermidade e nada vos fará dano algum. Então é absolutamente nada. É assim que eu creio. Não tem nada que vai resistir ao poder do sangue de Jesus. E então eu fui surpreendido. Meus familiares, e aí, minha prima, veio com a minha tia, viu com outras pessoas acompanhando, deu aquele negócio, ai, meu Deus do céu. Mas eu preguei, ministrei a palavra primeiro, e aí estava minha prima levantando. Hoje ela está na Inglaterra. Ela veio, ela não sabia que estava possuída de espíritos e causavam doenças no corpo dela. E ela estava lá naquele culto e nós orando, manifestou aí o espírito de demônio e era muito agressivo. E falava de quem estava dentro dela.
sem precisar perguntar quem é você, o que tá. Ela já, onde há uma presença de Deus intensa, os demônios se revelam assim do nada, do natural. Eu estou na vida dela há muitos anos. Quem é você que vai lhe tirar daqui? Eu não saio daqui. Ela é minha e pronto. Eu ia aproximar. Não encosta em mim, não encosta em mim. Deixe-me em paz. Não me tira dessa casa. Eu estou há muito tempo nessa casa. Eu é que causei essa doença para ela. Eu é que separei ela do casamento. Ela não pode continuar casada. E porque a Bíblia diz, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, né? Mas Jesus veio para quê? Para que tenham vida. Então eu disse, eu estou transferindo vida para essa casa agora. Em nome de Jesus. Ei, demônio, sai dela. Quem está assistindo a live vai sentir aí o fogo agora. Em nome de Jesus. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, você não se conectou nessa live de forma acidental. É um propósito de Deus. Agora, aí onde você está, sua situação não é definitiva. Está sendo quebrado agora no poderoso nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Em nome de Jesus, seja livre. Toque na tela do teu celular ou do teu computador e receba a libertação da sua situação. Receba a libertação da sua vida. Seja de ordem natural, seja de ordem espiritual. Receba! Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre no poderoso nome de Jesus. Voltando aqui. Desculpa aí, gente, né? Desculpa não. Deus Bora, é Deus. sentir de Deus aí, transferir essa coisa aí. E daí ela foi liberta. Foi liberta, ela caiu, manifestou espíritos que estavam há muitos anos. A mãe não sabia, a minha tia não sabia, e que tinha irmãs que estavam dentro dela, eram familiares, era um pacto de sangue, e os pactos de sangue são os mais difíceis de saírem. Você sabe, é preciso entender que os pactos de sangue são aqueles que levaram uma peça de roupa sua, tiraram seu sangue, levaram e foram consagrados no mundo espiritual. Esses pactos, que a mãe é que nasceu, e às vezes é o sangue da menstruação. Isso é libertação. E por isso que eu falo de coisas muito íntimas também. Aquela coisa, mulheres, moças, tá no seu período de mulheres, cuidam bem dos detalhes. Nenhum sangue pode ficar à vista de nada, porque o mundo é espiritual. E eles pegam nisso, recolhem. As moças estão lutando para ter filhos. Elas se esquecem de pactos que foram feitos com o sangue que ela teve lá no passado. Entendeu? E ela hoje fica lá, mas meu Deus, eu estou lutando, meu filho, eu já casei há 5 anos, filho não vem, há 7 anos, filho não vem. Mas eu tenho uma boa informação para você. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se você está aqui, em nome de Jesus, Ele vai anular todo o sangue que foi levado no mundo espiritual para impedir a tua gestação. Você vai nascer depois desta live, desse entendimento. Em nome de Jesus, receba de volta a tua gestação. Em nome de Jesus. E então, voltando aqui. Deus libertou a minha prima. Libertou a vida dela. Ela manifestou pessoas, falou de coisas muito sensíveis. E a minha tia do lado começou a chorar, porque não sabia de muita coisa. E eram o quê? Porque eu não acredita nisso. Mas como elas estavam tão cansadas, eles disseram, não, vamos lá, meu sobrinho, ele ora. Vamos lá no Shurdir, ela ora. E aí fora, e entenderam que, meu Deus, o mundo espiritual, afinal ela estava a sofrer há muitos anos e não se dava conta disso, tá bom? Então isso trouxe o quê? Trouxe cura, trouxe libertação. Hoje ela mandou uma informação, eu estou licenciada, mandou uma informação, estou fazendo mestrado.
que aconteceu? Um destravar da vida dele, porque a opressão satânica, ela impede o desenvolvimento da pessoa. A pessoa, às vezes, ela é tão inteligente, mas ela não enxerga a vida. Ela é tão inteligente, mas não avança na vida. Tudo que ela faz está bloqueado. Ela tem estratégia, ela tem boas estratégias, boas empresas, tem boas conexões, tudo para funcionar, mas ela fala, mas eu tive uma reunião, a pessoa aprovou, o contrato foram celebrados, mas não estou entendendo o que está acontecendo. O mundo espiritual tem o poder, não todo o poder, mas tem o poder de travar os seus avanços. Tua inteligência, teu entendimento. E olha o que Oséias, o profeta Oséias vem falar, capítulo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhes faltou conhecimento. É no conhecimento onde está a libertação, onde está a vitória das pessoas. O pastor disse uma chave aqui que eu vou pedir para ele reforçar. Pastor, eu até me arrepio. Existe um mistério, não sei se essa é a palavra, mas existe um poder acrescentado no sangue de Jesus. Quando nós clamamos pelo sangue, isso é uma chave, pastor, para essas pessoas que estão assistindo aqui? O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus. E o sangue de Jesus nos cobre. Essas duas ferramentas na vida de qualquer pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe o nome e o sangue de Jesus. E ele tem ainda as Escrituras, a palavra de Deus, ela nos blinda, ela é blindada. Então, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, está acima de todo nome. Teu pai tem um nome, aquela doença tem um nome, aquela pressão que a pessoa diz que eu estou com... Como é que chamam aqui? Depressão. Já fui ouvindo esse espírito depressivo. Ela está deprimida. Esse espírito, ela está deprimida. Ela já foi ao médico. Ela está com Cara, esse... ontem a gente foi numa igreja. Fala aí. Ontem, aqui em Foz. Meu pai pregando. Meu pai desceu do altar. Foi bem louco, assim. Eu tava tocando teclado, Deus me deu um louvor lá que falava sobre fogo e tal. E o meu pai começou a ministrar, que foi bem profético, assim. Meu pai começou a ministrar, eu comecei a fazer um louvor profético. E eu falava, derrama teu fogo aqui. Aleluia. Meu pai, quando desceu, olhou para uma irmã. E o meu pai falou, esse espírito depressivo vai sair da tua vida agora. A irmã se jogou no chão, começou a chorar, copiosamente. A irmã falou, não contei para ninguém na igreja. Ontem eu tentei suicídio. Eu chamei ela para o altar, disse, vem cá, deixa eu orar por você. Porque era um espírito, tá? Que tinha um nome. E tinha um nome. E eu coloquei o nome de Jesus que está acima dele. Aleluia. Nada resiste ao poder do nome de Jesus. Nada. Então, eu declarei e a pessoa foi liberta. Ela, parece que ela estava fechada num buraco qualquer e ela, meu Deus. E ela foi liberta imediatamente, instantaneamente. Então, não, tá bom, existe aquela cura progressiva, aquela libertação progressiva, hoje não deu, aconteceu uma coisa e aconteceu a outra, mas eu creio num Deus que cura agora, que faz agora. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus tem todo poder. O diabo não tem mais poder que Jesus. Gente, o diabo não tem mais poder que Jesus. Pelo amor de Deus. Ele sabe do que eu estou a falar. Os demônios estão em silêncio. Eles sabem que não podem. Esse cara está falando de Jesus. Eu não posso ouvir de Jesus. E então, depressão é um espírito. É um espírito. Teu médico pode estar dizendo, ela está depressiva, tem que tomar isso. Vai tomar desse remédio sempre antes de dormir, porque essa depressão ela está muito profunda, é uma depressão já crônica. E você tem um histórico na família. Sabe por que o médico fica falando, você tem um histórico? Ele tem que te conectar com um histórico para você aceitar que a situação é essa. E vou dizer uma coisa, a pior desgraça na vida de qualquer pessoa, seja crente ou não. E não estou a falar que só porque você é crente, não.
Eu sou crente, glória a Deus, agora eu estou livre e tal. Não, preserva, tem que preservar. Não, você é crente, mas continua servindo a Deus, continua se conectando com a presença de Deus sobre a sua vida. Então, o mundo espiritual funciona desse jeito. Eu estava falando uma outra coisa. A pior desgraça. A pior desgraça na vida de uma pessoa é quando ela aceita que tem o problema. Meu conselho para você. A Bíblia diz assim, Hebreus, o livro da fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz assim... Pela fé? Não é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E por ela, pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Através da fé. Então, quando você diz que esse é o teu problema, você está anulando o poder de Deus operar na sua vida. Tem uma coisa que o pai fala lá no livro, que ele fala sobre fé. Vou dar um spoiler aqui. Inclusive, o livro do meu pai... Já pode falar. Tá disponível agora. O nome do livro é literalmente Libertação Espiritual. Um relato de um pastor africano sobre como vencer as amarras de Satanás. Tá aí na descrição, né? Tá o link aí? Tá disponível aqui. Tá na descrição. Eita glória! Seguinte, no livro meu pai fala sobre algo muito importante. Meu pai fala sobre fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não Se vê. e prova das coisas que se esperam. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Não importa o que você está ouvindo. Meu pai fala isso no livro. Não importa o que você está ouvindo. Você está ouvindo que você é um fracassado o tempo todo. Vai produzir fé. Você está esperando o tempo todo por isso. Está produzindo fé sobre isso. Então você está investindo fé no teu fracasso. Naquilo. Está investindo fé. Meu casamento não vai dar certo. E você fala. Tá certo. A Bíblia fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você já se inflamou. Vai acontecer, porque fé. Normal, porque a Bíblia fé. fala que Deus criou o céu e a terra porque ele pegou com as mãos, não. Ele falou. Então meu pai fala um negócio assim muito importante. Cuidado com as tuas palavras, porque você pode estar tocando regiões celestiais. Ao mesmo tempo que você fica falando coisa boa, eu li o livro do meu pai 2 vezes agora. O Zé. Cara, eu li. Esses óculos não tá aqui de enfeite, não. Eu leio muito. Eu tava lendo o livro, cheguei numa parte, recuei para entender de novo e voltei. Quando meu pai fala sobre fé, ele fala muito sobre essa parte. Ele fala assim, uma vida de libertação, tem um lado do pastor que vai orar por você, que é muito bom. E tem o lado de quem recebe, né? Porque a fé é isso. Tem a parte de Deus e tem a tua parte. Porque as pessoas querem ser libertas simplesmente pela oração do pastor da igreja. Aí o cara anda em tudo que é igreja. E ali sai, pastor orou, pastor já orou, tá bom, tô liberto. Mas daqui a pouco não funcionou e já vai para outro pastor da esquerda. Meu irmão, É o não, recebedor, né? não tá em você quem coloca migrar. a mão na cabeça dele. E uma coisa que eu falei, e o Zé falou do livro aqui, o meu livro sobre libertação espiritual, eu vim lançar no Brasil. Eu vou levar talvez algumas cópias para Angola. Eu estou voltando para a África já agora em março, né? Estou voltando para a África. E um aspecto que eu falo, que o problema de muitos filhos de Deus, porque Jesus nunca falou que nós não temos fé, nunca, em momento algum. Sempre disse assim, quando não funcionou alguma coisa, ele disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então todo mundo tem. Se todo mundo tem, então a fé apenas precisa crescer. E a única maneira da fé crescer é pelo ouvir. Então, se você não se submete em ouvir a palavra de Deus, não vai produzir fé. A única maneira de Deus... Simples assim. A única maneira de Deus agir, trabalhar, é através da fé que existe em você. Você sabe que eu sou a prova viva, eu já disse isso nos bastidores pro Zé, o meu irmão tá aqui do meu lado, ele sabe muito bem do que eu tô falando. Eu sou a prova viva de um cenário escasso. Cara, escasso. Jesus. E eu falar assim, ó, não, pela fé eu vou viver isso aqui. E hoje eu vivo coisas na minha vida, o Yuri sabe disso, profissional,
financeira, Glória a Deus. no meu casamento, na minha casa. Eu vivo coisas que era impossível eu viver, cara. Glória a Deus. Só que eu lá no cenário escasso, eu já vivia pela... Pela fé. Porque a fé, ela não é uma exclusividade para os cristãos. É. É aí que tá. Entendeu? Isso é muito bom falar. Não é excluído. Não é o fato de você se tornar crente que você tem o privilégio. Não é. Porque Jesus disse assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. Quem crê, se você crê, então vai acontecer. Aí, outro texto. Tudo é possível ao que crê. Aí não tem a figura do crente. Então, por isso que tem pessoas que não são cristãs, mas porque elas creem no que fazem, vão ter resultado. Elas produzem fé. Produzem fé. Em algum momento da vida dele, da caminhada dele, ele produziu fé para alcançar aquele sonho, aquele resultado. Aí o cara no mundo fala lei da atração. Só que eles não estão sabendo. A Bíblia já fala Deus. isso há muito tempo. Deus. Esse negócio não é de agora. Não é de agora. Deus. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, um pouquinho fora desse contexto. Duas coisas. O livro é digital ou ele é físico? O livro é físico. Mas já tem um site, já tem tudo A pronto. gente- Ó, Entrega no Brasil, tudo. Vai entregar no Brasil Fala em nome pro de pessoal Jesus, né, aqui. Yuri? Isso. Fala pro pessoal aqui que com certeza vai ter busca, né? Cara, Vai ter. a Não, gente fez uma impressão limitada ainda. É limitado ainda. Pela fé, 600 cópias do livro. Eu sei que vai acabar muito Eu rápido. acho que vai ser pouco. Tem um pastor que já pediu O cara 100 já quer cópias 100 agora. cópias antes de imprimir. O pastor de ontem mesmo disse: Ô pastor, saiu o livro, já traz aqui. Já traz aqui. Bem, a igreja. Se preparem. Pastor, agora uma outra pergunta pessoal. Falando de maldição hereditária, igual o pastor falou agora há pouco aí sobre depressão. Os meus antepassados, né, tiveram depressão, então quer dizer que eu estou suscetível a ter. Vamos pensar em outro quadro aqui. Os meus antepassados... Cardíaco. se matou. Suicídio, enfim, né? Como vencer essa barreira? Como quebrar Como essa quebrar maldição? essa maldição? Existem maldições aí, maldições hereditárias que já vêm. Normalmente a maldição está aqui. É uma palavra maldita, né? Então tornou-se uma maldição. E se é uma palavra maldita, alguém tem que trazer uma palavra bendita agora. Alguém tem que falar bem. Entendeu? E melhor do que isso é quando você tem Jesus. Ou seja, tem como quebrar? Tem como quebrar sim. Se você está vivendo debaixo de uma maldição hereditária, familiar, que o histórico da família tem já a fama de que todos são propensos a isso, a família dos fracassados que tudo dá errado, a família dos doentes com aquela patologia, todo mundo padece isso, a família daqueles que se casam, se separam, se divorciam. Então há uma operação de maldição ali que não foi quebrada. Agora, o que tem que acontecer aqui? Simples. Aí agora, você que aceitou a Jesus está nessa família. Porque o primeiro passo é você aceitar Jesus. Aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Entregou, abriu o seu coração. Porque em Apocalipse 3:20 ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Né? Então, há uma partilha aqui que Jesus quer fazer agora. Abriu a sua vida, entregou a sua vida a Jesus, Jesus entra, faz morada, varre a casa, limpa tudo, acerta tudo, tudo está fora do lugar, ele coloca no lugar. E agora ele faz morada em você. Agora ele passa a se tornar o quê? O centro, o líder da sua vida. Uma vida com Jesus é a coisa mais maravilhosa que há nesse mundo. Ter uma vida com Jesus. Aí Jesus está ornamentando a casa que ele entrou, que você aceitou e que ele fosse liderar. Jesus agora assentou no trono da sua vida. Agora você se lembra de uma maldição que não foi quebrada na minha família. Você diz, alguém tem que se levantar nessa família, alguém tem que se posicionar e rejeitar o avanço daquela maldição.
E chegar... gente, todo mundo casava e ficava mal casado e as coisas davam errado. Em nome de Jesus. Agora, essa maldição nessa família, estamos quebrando agora no poderoso nome de Jesus. Então, aí, se tem mais aquele primo crente que sabe da história, que já é crente, o outro está em tal lugar, o outro está em tal lugar, vão criando aquele grupo lá no WhatsApp da família e, estamos tirando o jejum para quebra da maldição e todo mundo já sabe qual é a maldição. E tá aquele vizinho, aquele primo, o outro que veio manter na família, o outro que tá tal. Todo mundo tá quebrado. Temos um jejum na família tal dia. Vamos entrar tá todo mundo preparado para jejuar, vamos orar. O negócio aqui é quebrar aquela maldição. E eu falo muito eu gosto muito do número 7. 7 dias de jejum e oração. Se for toda terça-feira, tá toda terça-feira e nós estamos quebrando maldição na família toda terça-feira. E vamos orar na terça, na outra. Gente, resultado, eu garanto a todo mundo que está me acompanhando aqui. Faça 7 dias, seja qual for a maldição que opera na sua família, que desgraça a família, faça 7 dias de oração e jejum. Pastor, e como é que fica esse... Há o jejum parcial, que as pessoas falam, há o jejum total, há o jejum... Mas faça jejum. Jejua e ora. Porque trata-se de uma maldição. É uma casta. E esta casta tem que ser expulsa com jejum e oração. E você entra num propósito de jejum e oração com a sua família. Depois me liga para dizer o que aconteceu. Cara, tem aí a receita hoje. muito a ver com o posicionamento. Você tomar a posição dentro da tua casa e falar, agora vai mudar. Lá em 1 Samuel mesmo a gente vai ver Ana, a Bíblia fala que ano após ano ela vivia deprimida. Entrava ano, saía ano, ela vivia deprimida e chorando e deprimida. E ali é um quadro de depressão, viu, pastor? Ali a Bíblia mostra claro, ela não comia, a Bíblia fala que ela não comia. Ela só chorava, o que era? Ela tava com depressão. Só que a Bíblia vai dizer que um dia... Ela se posicionou. Um dia ela tá lá chorando. Deus. O profeta fala pra ela, não, então que Deus te conceda. Opa! A partir dali a Bíblia vai dizer, ela parou de chorar, ela foi comer. Ou seja, olha, cara, ela se posicionou. Quando ela se posicionou... Ainda tem algo muito profundo. É demais. Que a Anela fala assim, se o Senhor me abençoar... Com um filho, já pediu sexo. Com um filho, este será para si um varão escolhido. E a partir do momento que ela entregou algo dela para Deus, Deus falou, eu estou precisando do profeta, eu vou te abençoar. Talvez alguém está aqui nessa live, eu creio que não foi à toa que eu falei isso, precisando de um milagre, qualquer coisa. Existem coisas que Deus só vai fazer quando nós dispusermos algo de nós para que o Senhor faça o que Ele quer fazer. Paulo ele vai falar em Romanos 12. Portanto, não vos conformais com os moldes desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que depois que o vosso entendimento seja mudado, quando você se posicionar, vocês experimentem a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Alguns dizem boa, perfeita e agradável. É boa, agradável e perfeita. Aí imagina o cara que está passando um câncer e ele chega no meio do câncer. Eu me posiciono em nome de Jesus. Isso é para alguém que está ouvindo essa live e vai comentar. Estou passando esse problema, eu me posiciono em nome de Jesus. Cara, eu fui para Joaçaba, eu contei para o meu pai hoje. Quando meu pai estava de jejum, eu fui lá trabalhar, então eu falei, pai, eu quero te contar. Fui para Joaçaba, ministrar em abril do ano passado. Eu cantando no culto e tudo mais, e o pastor chegou assim para mim, depois de cantar no louvor. Filho, você vai pregar hoje, que eu não quero pregar. Assim, no meu coração, o Ziel Abner é um cara que fica confortável cantando. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar? 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 Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei-te coisas grandes e firmes que você não sabe. E lá eu fui pregando e tal. No meio da pregação, Deus me mostra uma irmã. E aí eu falei, Deus, não vou falar agora. Eu vou falar no momento que for para orar para todo mundo. E eu esqueci da irmã.
E no meio da oração, Deus me mostra uma pessoa que tinha uma montanha de remédios dentro de casa. Deus me mostrava um monte, assim, uma montanha de remédios dentro de casa. E o Senhor me mostrava, enquanto eu falava, um cheiro. É muito estranho. Eu não vou conseguir falar aqui em live. Eu sentia cheiro de remédio forte, tarja preta. Eu falei no microfone. O Senhor me mostra hoje que tem alguém dentro dessa casa. E não é só uma pessoa, Deus me mostrou exatamente 5 pessoas que vão vir aqui na frente. Que tem um problema de doença, não consegue nem dormir, porque tem tomado tantos remédios assim. E vê um irmão. Sabe quando o Espírito... não é esse cara. Deus não me mostrou esse cara. Vê um outro irmão, tal. E eu orava para as pessoas, eu orava. Veio uma irmã, a terceira pessoa, eu falei, é você. Quando eu falei, você, ela se jogou no chão. Começou a chorar. E falou, eu tenho um câncer, tive um tumor no cérebro, aí eu não consigo dormir. Aí eu orei, eu falei assim, não é sobre o Ziel, não é sobre o que está acontecendo nesse culto, mas é sobre o Deus que tem ouvido tuas orações, o Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Cara, a irmã, ela chorou. Eu falei o seguinte, eu falei, né, hoje, mas se posicione. Tem um lado que é espiritual, mas tem um lado que é humano. Quando eu falei se posiciona, eu não falei que ela tem que jogar os remédios fora e tal. Ela só fez. Um mês e meio depois, isso foi em maio. Um mês depois. Ela chegou num evento lá da igreja, na imersão. Eu já nem me lembrava da irmã, irmão. Já, porque era recomeçar a igreja que eu sirvo, né? E ela correu. Eu tava assim com a minha namorada de mãos dadas lá no evento. E correu. O céu! Eu fiquei, meu Deus, irmão. Eu fiquei assustado. O que foi, irmão? O que aconteceu? Ela falou, você não lembra de mim? Eu falei, não lembro. Ela começou a chorar. Aí ela abriu o celular pra mandar foto. Aqui, ó, eu queimei os remédios, tudo que eu tomava. Meu Deus. Fui pro hospital ver se tem tumor. Jesus. Já não tem tumor no meu cérebro. Jesus. Depois daquele dia que você falou posicionamento, eu senti de Deus. Cheguei em casa, joguei fora todo o remédio. Meu filho ficou bravo, porque é remédio caro. Eu falei, ninguém merece tomar esses remédios. Eles compravam remédio até da China, cara. Jesus. Pra ver se melhorava e não melhorava. Fez negócio elétrico, não sei o que ela fez. Chegou naquele dia, cara, eu só sei que minha força do pé acabou, eu dobrei o joelho e comecei a chorar, agradecendo a Deus. Que eu creio que é fé, né, mano? Posicionamento.